Ai, que saudade que eu tô. Pois Eu tô com é. saudade. Eu tô com tanta saudade de quem cuida de mim, sabe? Se acabar logo essa quarentena, né? Pra gente continuar Né? saludables, continuar se cuidando. Pois Tá é, difícil. né? Me fala, doutora, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho sobre você, quem você é, essa doutora Mara que eu adoro. Bom, sou a doutora Maria Ângela Rezende San Giacomo, sou dermatologista e a gente já tem uma história, né, Carola, aí um tempinho de amizade, parceria. Conhecia já o marido da Carola na época de infância, a cunhada, e a gente se conheceu há um tempo e teve essa empatia toda, né? Que nos tornou, além de médica e paciente, parceiras e amigas, né? É E verdade. tenho um consultório, tenho uma clínica e atendo a parte de dermatologia clínica, cirúrgica, estética. Hoje em dia a grande procura acaba sendo por estética, mas faço bastante doença também, gosto bastante, até a gente, a pessoa às vezes vai falar, é só estética. Não, a gente vê tudo, né, na minha área, desde o fio do cabelo até a unha do pé. Eu que o E aí, diga, né? é, Meu cabelinho é todo seu. É verdade. Você sabe que esses dias foi uma paciente e comentou, cara, ela falou, nossa, você cuida do cabelo dela e melhorou tanto, porque eu via ela antes. Eu falei, nossa, que bom, né? Porque às vezes no Ai, dia a que dia bom. a gente vai tratando, até esquece como era antes, né? Não, É bom ter e eu que feedback. olho, eu que olho toda hora, eu às vezes eu não vejo muito, né? É, Uma melhora. Então, quando alguém que não me vê muito tempo fala, nossa, eu fico super feliz, super é feliz. verdade. É que a gente nota, né, que tá dando resultado, que tá sendo legal o tratamento. É. Doutora, e me conta, a medicina sempre foi um sonho? Você sempre sonhou em ser médica? Tipo aquela coisa de criança, ah, eu quero ser médica? Ou foi depois? Como que foi, assim? Como que a medicina entrou na sua vida? Bom, começa que eu nasci no dia 18 de outubro, que é o dia do médico. Então aí É, já ficou aquela coisa, e desde a infância, né? Sempre quis ser médica, sempre tive isso em mente. Aí quando chegou no colegial, todo mundo falava, você tem que seus estudar pais são muito. médicos? Seus pais Não, são médicos? Não. não são médicos, não tenho um primo só que é médico. Então, assim, não tive uma inspiração próxima, né? Era mais admiração pela profissão. Sempre tive essa coisa de querer cuidar, de querer ajudar. Então, mesmo na adolescência, fazia trabalhos solidários. Então, eu gostava muito, né, de tentar ajudar as pessoas. Eu acho que a medicina, mesmo às vezes hoje vem da minha área, eu falo, mas é mais estética. Mas eu acho que você tem que ter isso dentro de você, querer lidar com o ser humano. Porque às vezes a pessoa não quer, gosta mais, é mais introvertida, gosta de lidar com leis, com papéis, com economia. Então isso eu já tinha muito dentro de mim, né? E aí no colegial, Doutora, mesmo, só te cortando um pouquinho, pode eu estou cortar. falando agora como paciente, né, que sou sua, eu acho que mesmo dentro da estética, da dermatologia estética, você cuida muito, né? Porque assim, o que você faz na minha transformação, numa linha de expressão, no meu botox, num fio de cabelo que eu vejo, isso daí tá cuidando não só da estética, tá cuidando da autoestima do paciente também, né? Com Então certeza. acaba sendo um cuidado como qualquer outro tipo de cuidado. Sim, com certeza. E isso interfere muito, né? A parte da pele, da estética, isso interfere muito nos relacionamentos profissionais, pessoais. Então, a gente vê até pessoas, às vezes, com quadro meio depressivo por ter doenças de pele. Então, realmente tem que, é o que você falou, tem que ser um cuidado global do paciente, né? Não é só a Sim. beleza estética, algo por fora, né? E aí, colegial, eu falei, e agora, né? Vou ter que estudar, vou ter que ralar. Nossa, que preguiça. Vou procurar outra coisa. Eu não conseguia achar outra coisa, não me identificava com mais nada. Falei, não, então vamos lá, né? Mete as caras, vamos estudar, vamos ralar.
acabei fazendo 2 anos de cursinho e no segundo ano assim, eu me dediquei 100%, 100%, eu não fiz mais nada. E aí eu passei uma faculdade muito boa. Passei na Unesp, em Botucatu, e fui embora, né? Fui fazer medicina lá e lá, assim, cresci muito. A gente desenvolve muito quando sai de casa, desenvolve de morar com outras pessoas. Então a gente sai daquele egoísmo, daquela vida que a gente tinha dentro de casa, da nossa Sim, forma, sim. e vai conviver, tem que dividir quarto. Eu dividi quarto quase a faculdade toda, sabe? E tudo que você vive na faculdade é muito intenso, né? Isso te dá um desenvolvimento pessoal. E aí, quando eu fui chegando no. Eu pensava em fazer oncologia, olha só, né? Aí, quando Olha, eu falava, não, quero fazer onco. E aí, quando foi chegando no quarto ano, quinto ano, aí eu fui me apaixonando pela dermatologia, principalmente a parte clínica, a parte cirúrgica. E aí, naquela época, acho que hoje ainda era uma das residências mais concorridas. E, de novo, falei, vamos lá, vamos estudar, né? Mete a cara. E aí eu já tinha amigas muito boas, estudiosas, então a gente sentava, estudava junto. Isso me ajudou muito, né? Isso, contar com apoio, com a ajuda de amigos, esse incentivo, né, para o estudo, porque é muito difícil você sozinho focar. Então, sim. não, vamos lá. Estudei e passei na prova de residência. Isso é legal da gente conversar porque muita gente não sabe. Fala, dermatologista é o quê? Né? O que fez depois? Então, são 6 anos de medicina, uma prova de residência que acho que é até mais difícil do que o vestibular, e aí mais três Nossa, anos de residência médica. Nessa residência, o primeiro ano, ele é muito voltado para a parte de clínica médica. Então, eu tive uma nova formação em toda a parte de clínica médica. Então, cardiologia, nefrologia, dava plantão, plantão de UTI. Nessa época, eu fui trabalhar em um hospital também. Esse hospital, ele era de infectologia e clínica médica. Então, tive toda essa formação clínica e formação em infectologia. Por quê? Infectologia cursa com muitas doenças de pele. Então, se a sim. gente pegar hoje em dia uma doença que infelizmente voltou à tona, que é a sífilis, ela dá muita manifestação em pele. Então é muito comum chegar paciente no consultório com lesão de pele. Ah, eu tô com essa alergia. E a gente vai ver uma doença infecciosa, Olha, contagiosa. Então, por isso que a gente tem que ter essa formação, essa base, né, de clínica, de infecto, para fazer dermatologia. Então, aí depois dessa base, mais 2 anos, só voltada à dermatologia, a pele, doenças de pele, e aí no terceiro ano também a parte estética. Então, minha formação, graças a Deus e a todo esse esforço, foi uma formação muito boa. Aí sim. a gente fica assim, né? Nossa, vou sair daqui, o que que eu vou fazer, né? Acabou a vida, porque você está acostumado lá na faculdade, em Botucatu, uma cidadezinha, conhecer todo mundo. E o que que eu vou fazer agora? O que que eu faço, Carola? Vou montar meu consultório? Vou para uma Então, faculdade? doutora, isso que eu queria perguntar, assim, porque é, você poderia se formar, voltar para Ribeirão, porque a sua família está aqui, enfim, e trabalhar em hospital, né? Ou, sei lá, trabalhar, por exemplo, na clínica lá de São Francisco, que tem os consultórios que atende lá, tudo. Mas aí você logo resolveu abrir a clínica. Como que foi isso? Porque você é uma empreendedora, né? Além de médica, você é uma empreendedora. Você tem uma clínica, É, né? hoje eu considero. Sim, você é uma super empreendedora. Obrigada. Então, não tinha muito essa noção, porque para ser uma empreendedora você precisa de outros conhecimentos, né? E eu não tinha, a gente não sai da faculdade, da residência com essa formação. E aí eu saí perdida, tinha uma nova prova, que é a prova de título. Então a gente tem que, além de tudo, comprovar que eu tive aquele conhecimento em dermatologia para ter um título de dermatologista pela Sociedade Brasileira. E aí eu
fui estudar e aí comecei a atender uma clínica em Araraquara, como se fosse essa clínica do São Francisco. Hoje em dia é São Francisco lá também. Aham. A época era a Benemed. Então eu comecei a atender lá uns 2 dias por semana e recebi um convite de uma médica em Piracicaba que tem uma clínica maravilhosa lá. Eu falava que era Ilha de Caras lá, na época a Ilha de Caras era muito famosa, hoje em dia já Aham. o mais novo não conhece tanto. E aí ela queria alguém para trabalhar com ela e aí alguns professores me indicaram. E eu falei, beleza, vou embora, vou para Piracicaba. Cheguei lá, assim, fiquei deslumbrada. Uma clínica maravilhosa. Só atendia pacientes de altíssimo nível social, toda tecnologia de laser, de procedimentos estéticos. E eu completamente perdida, né? Então ali eu aprendi muita coisa. E ali eu tive como inspiração a dona da clínica, que é a Camila Que já Caetano. tinha uma visão empreendedora. Ela já Sim, tinha uma visão empreendedora. muito empreendedora. Ela fez um sucesso muito gigante lá em Piracicaba. E aí eu me inspirava muito nela. Eu falava, ai, meu sonho é ser a Camila Caetano, né? Eu fiquei lá durante um ano, até pretendia continuar lá. E aí, por algumas coisas, né, questões familiares, resolvi voltar para Ribeirão Preto. E com aquela mente de vou ser a Camila Caetano de Ribeirão De Preto. Ribeirão. Então, assim, ela foi uma super inspiração para mim. E chegando aqui, é lógico que as coisas não são fáceis, né? Aqui nós temos, que eu me lembre, 4 faculdades de medicina. Temos muitos cursos de especialização, embora vagas de residência, que foi o que eu fiz, não tenham muitas, tem muitos cursos de pós-graduação. Então, saem muitos médicos formados com cursos todos os anos. Então, é um mercado de trabalho bem competitivo. E aí começou uma luta, né, Carola? Então, quem às vezes me vê hoje fala, ai, que legal, tem uma clínica, mas foi bem difícil. Como você me perguntou no começo, não tinha nenhum familiar médico. Eu vim de lá, assim, praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Ainda atendia naquela clínica em Araraquara. Então, montei meu consultório. Um consultório, aluguei uma sala pequenininha no Boulevard. Em consultório tinha mais 2 dentistas. E comecei a atender. E aí mantive os atendimentos em Araraquara. Acabei entrando em um atendimento em um AME, que é pelo SUS, em Casa Branca. Então, olha só, né? Viajava para Araraquara um Nossa, dia, viajava 2 para Casa Branca. E eu amava atender no SUS também, super amava. É outro perfil de paciente, outro perfil de doença. E lá em Casa Branca, assim, foi muito bom que eu tive uma experiência tão boa que eu acabei também atendendo em um consultório lá. E até hoje eu tenho pacientes que vêm de lá para Ribeirão, isso eu já olha, tenho muito tempo, e continuam o tratamento comigo. Então foi uma experiência muito boa. Então fiquei nisso, aquele consultório pequeno, atendendo no SUS, atendendo em Araraquara. E aos pouquinhos o consultório começou a engrenar. E posso ir falando direto? Se você quiser me interromper, me pode, interrompe. não, pode ir falando, pode ir Eu vou falando. falando aqui, ó, até amanhã, viu, Carola? Pode ir falando. E aí, assim, um dia a gente tem que ter, como eu falo, é foco, fé, determinação. Não é só sorte, né? A sorte, eu acho que ela Não. vem de tudo isso. E A aí um dia eu... sorte vem para quem tem tudo isso, Isso, exatamente. Eu né? acordava Para quem não 5. tem tudo isso, vai passar, a oportunidade vai passar ali, a pessoa vai continuar esperando a sorte dela, que não vai acontecer. Vai. E era muito fácil, assim, eu me acomodar também com o emprego público. Eu tinha férias, eu tinha 13º. Era puxado viajar? Era. Mas eu poderia estar lá acomodada, porque era um salário garantido, Aham. né? Se eu ficasse doente, eu tinha licença. Tudo coisas que hoje eu não tenho, né? Outra realidade que eu vivo. E aí um dia eu passei em uma clínica, olhei para aquela clínica e falei assim, nossa, que legal essa clínica. Será que não tem uma sala para alugar para mim? E bati lá na clínica. Tinham mais 3 médicos, né? 4 médicos, otorrinolaringologistas.
E eles tinham uma sala lá que tinha uma fisioterapeuta que fazia uma parte de estética. Falei, legal, acho que eu vou tentar atender nessa clínica. E bati lá, falei, vocês não tem uma sala para me alugar? E tinha uma salinha de sei lá quantos metros quadrados, mal cabia eu naquela salinha. E a médica, a doutora Tassiana, falou assim: ah, legal, você formou aonde? Ah, Botucatu. Todos eles eram formados aqui na USP. E eu não conhecia ninguém aqui, né? Porque vim de fora, mercado fechado. Ela falou, legal, eu tenho amigos em Botucatu. O pessoal de Botucatu, ó, é legal, é uma turma legal, o pessoal Meu bacana. marido nasceu em Botucatu. Então, o pessoal é bacana, né? Então, acho que legal, tem essa salinha aqui. Vou conversar com os outros médicos e te dar uma resposta. Falei, beleza, né? Salinha ali, ó, 2x2. Eu falei, não, mas beleza, gostei do lugar, gostei da clínica, gostei dessa médica. E aí me mudei para lá. Eles me aceitaram e lá o movimento começou a crescer. Então fiquei também, era um local que para mim era tranquilo. Eu pagava um aluguel, eu pagava um pouco das porcentagens de atendimento, eu ia para Casa Branca. Então também estava tudo tranquilo, né? Tudo bem ali. Consegui manter pacientes já, trazer pacientes desde do primeiro consultório. E aí chegou um dia que eles conversando, queriam mudar, queriam comprar alguma coisa, e aí a proposta que fizeram para mim já não era tão legal. A sala de espera lá era uma sala de espera que ficava muito cheia, já não estava batendo com o perfil dos meus pacientes. Então eu já tinha mudado um pouco o perfil dos pacientes, pacientes que não toleram esperar muito. Secretária com sala de espera cheia não consegue dar atenção necessária para o público, para os pacientes. Então, isso Sim. me atrasava. Então, tudo isso começou a brigar um pouco com aquele sonho que eu tinha, né? Com aquilo que eu vi, que eu tive de inspiração em Piracicaba. Falei, gente, não tá dando certo isso, né? E aí, a proposta que eles fizeram ia continuar mais ou menos assim. Então, eu falei, olha, então, para mim não vai dar. Eu vou montar alguma coisa, eu vou alugar outro local, eu vou procurar. E aí aquela médica que abriu as portas para mim, a Tassiana, falou assim: Mari, se você for sair, eu quero ir com você. Que é Porque a para mim Tassi, que até hoje está com é você. a Tassi, sim. E foi engraçado, Carola, que eu acho que assim, né, o universo conspira, né, para tudo ir dando Sim. certo. Quando eu montei com a Tassi, passou um tempo, eu fui vendo que os amigos que ela tinha, muitos eram meus amigos também. Então a gente tinha já um vínculo sem a gente nem se conhecer, que hoje se fortaleceu muito. E aí a Tassi falou assim: Olha, Maria, eu quero sair, porque eu também não estou feliz, né, com esse tipo de atendimento. Mas eu quero comprar alguma coisa. Não quero mais alugar, eu quero comprar, porque a gente pode fazer do nosso jeito. E eu assim, meu Deus, né? Tinha acabado de ter a Bruna. Nessa época eu já tinha saído de Casa Branca, então eu não tinha nenhuma renda fixa. Falar, vou ter um dinheiro garantido se tudo der errado. Não, não tinha. Tinha acabado de ter bebê e eu falei, e agora? E agora? E agora? E quanto que isso vai me custar? E aí, né, no meio das crises, é que surgem as oportunidades. Então, a gente está vivendo hoje um momento de crise e é um momento da gente repensar e ver as oportunidades, né, Sim, Carol? Tanto sim. oportunidade financeira, oportunidade de crescimento pessoal, espiritual, de estudos. E estava no meio daquela crise financeira e a gente saiu. Vamos procurar uma sala em prédio, vamos procurar isso, procurar aquilo. Eu com a neném no colo, neném tinha 1 ano e 2 meses, ela nem andava ainda. Tá, você tá E aí, travando um pouquinho a sua. vê, agora acho que Tá voltou. travando um pouco. Tá travando um pouquinho, Má. Vê. E agora? Tá travando um pouquinho a sua live. Melhorou? Vê aí. Agora parece que voltou. Agora voltou, né? Tá me ouvindo? Tô. Tá travado. Deixa eu ver. O. 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 Parece que vindo.
Tô te ouvindo. Agora acho que voltou. Voltou? Parece que sim. Pode continuar. Ai, me perdi. Bom, Aí, voltando eu na acho que a última vez né? eu tava te ouvindo e estava falando que ia com a Bruna no colo, Isso. Aí a procurando clínica. gente encontrou essa casa, que é a clínica hoje, né? E assim, foi uma super oportunidade de valores. Era uma casa que já estava à venda há algum tempo. Era um casal de idosos que precisava vender a casa e estava sem proposta. E aí a gente falou, legal, é essa casa que a gente quer, uma localização legal. É um perfil, não é uma clínica moderna, uma casa aconchegante, que é o que a gente queria, porque às vezes a gente Super. vê casas assim, clínicas super modernas, mas que não tem aquele acolhimento. E nosso perfil é tentar É. acolher as pessoas, né? Então, deu tudo certo. Compramos a casa, aí reforma, ajeita daqui, ajeita dali, e vamos começar a atender. Aí a gente pensa, né? Nossa, eu vou atender ali perto da Fiusa, todos os pacientes vão chegar. Não, não é assim, Carol. Foi como se eu tivesse começado do zero de novo. A Por quê? luta não para, né? Não para. Os pacientes perderam o endereço, perderam o telefone, os outros médicos não passavam o nosso telefone. Então, assim, ficou do zero de novo. Então, chegou uma hora que eu falei assim, eu mudei para lá final de dezembro, chegou abril, eu falei, eu vou quebrar, eu vou falir mais uma vez. Quase fali quando eu vim de Piracicaba, quase fali quando eu saí de Casa Branca, porque perdi meu fixo. Agora eu vou falir com essa casa. E aí, mais uma vez, o que aconteceu? A vida deu aquela guinada. Os pacientes começaram a voltar, porque o meu movimento muito é por indicação. Então, Uhum. muito não, acho que 99%, né? Então, um paciente conversou com outro que viu meu trabalho, que gostou, que deu resultado. Então, aí começou tudo de novo, começou os pacientes a voltarem, eles começaram a achar, aí também foi quando, acho que deslanchou o Instagram, o Facebook, então a gente começou também a conseguir divulgar mais. E aí, graças a Deus, o movimento foi crescendo. E para tudo isso, nessa questão do empreendedorismo, a gente tem que ter parceiros muito bons. Como a Tassi foi e continua sendo uma parceira Sim, muito boa, que pensa da mesma forma que eu, que trabalha no mesmo ritmo que eu, que tem esse mesmo ideal. Então, acho que para ter uma empresa, para crescer, a gente tem que buscar parcerias que sejam semelhantes a nós, né? Que tenha a sim. mesma vibração. E o ambiente também, tentar deixar o ambiente na mesma vibração que a nossa. O que mais? Maravilhoso. Você tá muito empreendedora, Má. Gente, mas ela tá muito empreendedora. Eu tô amando isso. E ó, e me fala Eu uma tenho várias coisa, para falar, mas vou deixar você conversar um pouquinho, tá? perguntar um E pouquinho. aí me fala uma coisa. É, e a clínica sempre foi, a clínica sempre foi, a ideia é sempre ter várias especialidades dentro de um lugar, né? Que tem Sim, você, tem a Tassi, que é fono, tem a ginecologista. Fala um pouquinho agora da Bela Vité, o que que é, o que que oferece. Fala um pouquinho da sim. clínica. A nossa ideia era fazer um tratamento, né, um atendimento multiprofissional. Então, a gente sempre teve isso, mesmo na clínica anterior, com os outros médicos. A gente já tinha fono, que trabalhava com otorrino, então os problemas de voz, audição, até mesmo a parte estética, porque muitas vezes a pessoa tem alguma assimetria e pensa assim, ah, eu tenho uma assimetria labial, eu vou corrigir com preenchimento. Só que, além da assimetria no formato do lábio, a gente pode ter a parte muscular. E isso a fono consegue trabalhar, a fono consegue melhorar essa parte da musculatura para desenvolver, para melhorar a beleza e a simetria. A
A gente tem uma nutricionista muito boa, então também que trata essa parte tanto da saúde quanto da estética. Tem uma físio, que é a Tati, que trabalha diretamente comigo. Então, alguns tratamentos eu faço com laser, outros ela faz. Então, a gente tem uma super parceria. Então, às vezes a gente vê alguns locais que os profissionais competem entre si. Lá não, nós somos todos parceiros, a gente consegue trabalhar em perfeita harmonia. É, a gente já tinha uma ginecologista muito boa também, que a gente acha super legal, né? Cuidar também da saúde da mulher. Sim, Foi sim. embora. Aí a gente ficou numa luta, né? Para alugar uma sala, para buscar um profissional bacana. E agora nós encontramos também uma ginecologista que voltou para essa sala. Então, agora temos também novamente atendimento com o ginecologista. E aí, o que é importante, muito importante, que eu falo muito, que é o cartão de visita, que são as secretárias, né? As nossas. Sem elas, não adianta nada eu ter feito uma faculdade Sim. boa, eu ter passado por tudo isso que eu passei, provas, estudos, sem ter secretárias boas, atenciosas, que atendam o telefone, que estejam disponíveis para tentar resolver o problema. Então, muitas coisas elas não sabem, mas elas têm que tentar entender o problema e passar para mim. Sim. Senão o paciente nem chega na minha sala. Ele nem chega na porta da clínica. Então, se ele manda um WhatsApp e ninguém responde, ou responde mal, ele não vai nem chegar na minha clínica, não vai nem me conhecer. Então, o É o principal é primeiro, a na gente ter. verdade, é o primeiro contato do paciente com a sua clínica é através da secretária, né? Não é nem através de vocês, que são os Não, profissionais da saúde. Tem que passar por ela antes, então é realmente muito importante. E eu vou te falar que a sua secretária é maravilhosa, porque ela sempre arruma um jeitinho para essa pessoa aqui que deixa para a última hora passar pela doutora. é difícil falar também. Hoje, graças a Deus, eu tô tendo muito elogio, né? A gente já tem uma secretária mais antiga, que é a Isadora, que amo ela de paixão. Temos a Natália, que é um pouco mais nova, super competente. Então, a gente está com um time bem legal. Por quê? Tínhamos uma secretária também maravilhosa, que saiu. Foi embora, foi tentar a vida lá nos Estados Unidos, tá lá, né? Então, depois dela, ficou difícil encontrar alguém que entendesse, que pegasse esse espírito da nossa clínica, esse carinho, esse cuidado, esse tipo de atendimento que a gente quer dar para os pacientes. E a gente está agora, assim, com uma recepção maravilhosa, elas são super atenciosas, e é lógico que eu fico atrás, eu fico lá. Respondeu o WhatsApp, fulano? Ó, fulano mandou para mim no Facebook que você não respondeu. Mandou mensagem, mandou e-mail, ligou. Então, assim, como o pessoal antigo diz, né? O que engorda o gado é o olho do dono. Então, isso também é algo que eu acho que qualquer pessoa que quer empreender, fazer empreendimento, abrir uma empresa, tem que ter isso em vista. A gente tem que estar ligado em tudo, tem que entender de tudo. Então, tem que entender da parte de contabilidade. Ah, eu tenho que fazer? Não preciso necessariamente fazer. Então, eu posso Mas tem que delegar para saber. tenho que saber fazer uma nota fiscal, eu tenho que saber o cálculo do imposto, porque esse cálculo errado, da onde que vai sair esse valor, esse dinheiro? Do meu bolso. Então, tudo a gente tem que entender. Eu tenho que entender da limpeza, porque é uma clínica médica, então o produto é diferente, então eu tenho que usar álcool, eu tenho que usar outro produto. Então, infelizmente, quem quer ter uma empresa, quem quer empreender, tem que entender de todo o processo, desde o jardim até os procedimentos mais avançados. E outra coisa que eu falo, mesmo fazendo tudo isso, todos os pacientes vão gostar de mim? O que que você acha, Carola? Você Ah, vai falar, sempre tem os que vão não porque eu sou um gostam. amor, mas não vão. Sempre tem as pessoinhas que vão achar uma coisinha para falar. Não Sim. tem jeito. E não, a gente não vai agradar a todos, e esse não é o objetivo, porque a gente não consegue, nenhuma empresa consegue agradar todas as pessoas. Então a gente tem perfis de pacientes, perfis de clientes, que a gente tem toda capacitação para agradar, para encantar e para esse paciente ou cliente fidelizar e voltar à nossa empresa. Então a gente tem que
focar no que a gente gosta e no que a gente acredita, tá? Então, assim, se eu não gosto de um procedimento, eu não vou fazer, eu não vou indicar e eu não vou fazer só porque o paciente está me pedindo. Com certeza vai ter outro médico que gosta e faz, e esse paciente vai procurar esse outro médico, vai ficar satisfeito e vai sair da minha consulta e falar: ah, não gostei dessa doutora. Porque é assim. E com isso eu vou cativar e manter os pacientes, os clientes que acreditam no meu trabalho, que veem o resultado. Então, vou chegar no resultado que eles esperam e vão continuar comigo. Como eu tenho pacientes de lá daquela época, daquela clínicazinha pequenininha, que eu te contei, aquela salinha, eu tenho pacientes até hoje daquela clínica. Então, pacientes que acreditam, gostam, são satisfeitos e super me indicam. Então, é esse tipo de cliente, de paciente, que a gente tem que focar. Porque se a gente Sim, falar, nossa, exatamente. perdi esse cliente, que triste, o que eu fiz de errado? Não, você não fez nada de errado. Não era o seu perfil de cliente, você não era o perfil de médico para ele. Então, a gente tem que pensar sempre o positivo, ter o pensamento positivo, fazer o que a gente acredita e gosta. E é isso que vai manter, que vai fazer com que a gente tenha sucesso em qualquer área de empreendimento. Perfeita, doutora. Perfeita. Ó, e me fala uma coisa, a clínica, como é que tá o atendimento? Vocês são área da saúde, vocês estão Sim. atendendo? Como que tá funcionando nesse tempo aí de quarentena? Essa pergunta é uma pergunta bem delicada, né? Porque nós mesmos ficamos perdidos. Então, assim, a gente não está proibido de atender. Há a recomendação de tentar atender os casos mais graves, né? Para isso, realmente, a gente tem atendido os casos mais urgentes. Então, o que é urgente em dermatologia? Por exemplo, semana passada, um paciente com vários furúnculos. Furúnculo é um quadro infeccioso. Se eu não atendesse, esse paciente iria aonde? Para fazer um tratamento com No antibiótico? hospital? No hospital. Então, assim, a gente está fazendo uma certa triagem e vendo os Sim, casos mais urgentes. E dentro do possível, eu estou atendendo sim, tá? Com sim. todas as orientações, se o paciente estiver resfriado, gripado, não deve ir à consulta, não levar acompanhante para não ficar a sala de espera com várias pessoas. Acumulagem. Então, tenho atendido um a cada 40 minutos, dependendo do caso, mais tempo. Então, é raro pacientes se encontrarem. Para isso, estamos com todas as medidas de higiene, álcool gel, lógico, né? Banheiro, sabonete antisséptico, degermante para as pessoas lavarem as mãos, sala com ventilação. E para os pacientes que já estavam agendados, a secretária está ligando e informando que a recomendação é não ir, mas se for urgente, será atendido. Então, Aham. com essa triagem, alguns pacientes estão tendo atendimento, tá? Parte de fonoaudiologia, nutrição, foi determinado que não atendessem, mas foi liberado teleatendimento. Então, as meninas estão fazendo atendimento à distância. Então, Legal. quem precisar, pode ligar, pode fazer o agendamento, que elas estão fazendo teleatendimento. Em Legal. alguns dos meus pacientes que eu já tenho, então um retorno, que às vezes é um exame, também tenho feito teleatendimento. Mas dependendo do caso, não tem jeito, né, Carol? Claro, eu Sim, estou com uma sim. clínica, não tem como avaliar, né, por É, teleatendimento. é. Então, quem precisar de atendimento, liga na clínica, a secretária vai orientar se pode ser feito um teleatendimento, se é o caso de um atendimento presencial, tá? Então, por Perfeito. enquanto, tá assim. A ginecologista, ela vai começar a atender agora em abril. Então, ela acompanha gestantes. Então, também, né, não tem como deixar de fazer o Não tem pré-natal. como. Sim, sim, sim. Então, casos que tenha necessidade também, ela está atendendo, porque se a gente não atende, vai sobrecarregar o sistema de Os saúde, que é o que hospitais. É. a gente quer, E né? evitar, porque lá sempre vai ter mais gente, e evitar ter que ir num lugar que vai ter tumulto de pessoas, né? Tem que evitar, sim. E ligar, sempre ligar na clínica para a gente tentar resolver. Legal. É,
aceita convênio, né? É legal falar. Você trabalha com alguns convênios. Sim, atendo. Eu atendia São Francisco, né? A Carol até é de São Francisco. Como o volume ficou muito alto, então atualmente eu não estou atendendo, mas a gente dá desconto para os pacientes de São Francisco. Uhum. Passando aqui essa época que a gente está vivendo também, pacientes às vezes perguntam, mas eu vou fazer um procedimento estético, tenho que pagar consulta. Não, o paciente vai para o procedimento, se já fizer também, não há necessidade de pagar consulta antes. Atendo Unimed, a doutora Tassiana atende Santa Casa, a otorrino. A ginecologista está atendendo São Francisco também, tá? Ah, que legal. Então ela voltamos com uma GO para o público, que a gente tinha bastante procura de GO, né? Então a gente Aham. voltou, conseguimos uma GO para manter esses atendimentos da mulherada que tem o convênio em São Francisco, tá? Legal. Bastante Unimed, Dora, GA. se você puder dar uma dica para alguma médica que está aí nessa luta, percorrendo esse caminho difícil e que está buscando, se você puder dar uma dica para alguém que vai empreender, qual seria essa dica? Aquela dica de ouro. Eu acho que a dica de ouro que às vezes a gente não tem no começo é buscar o que a gente ama e acredita, tá? Então, se eu amo trabalhar no SUS e doenças e não me identifico com estética, não vá fazer estética, entendeu? Então, não é porque tá na moda, porque todo mundo faz, não. Então, busque a sua verdade, o que você acredita e com isso vá trabalhar para conquistar o seu público que também acredite em você, que também acredite no seu perfil de trabalho. Eu acho que o principal é isso. Porque o que muitas vezes nos derruba é isso aqui, é a cabeça. Então, é a gente estar perdido, é a gente ficar, às vezes, triste, chateado, porque perdeu um paciente, perdeu um cliente. Não. Quantos clientes eu tenho? Quantos pacientes eu tenho? Porque eles acreditam no meu trabalho, na minha verdade, e é isso. Então, a resposta para o sucesso, para o empreendimento, tá aqui dentro, né, do que a gente acredita na nossa verdade. E buscar uma equipe parceira que trabalhe na mesma sintonia que você. Perfeito, doutora. E Eu acho que é isso. esse negócio é muito legal, porque meu marido é advogado, né? E eu sempre falo assim, ai, amor, presta um concurso, vai ser juiz, vai. E ele gosta de advogar. Ele, É, ele tem paixão por advogar, ele jamais faria um concurso, porque ele ama exatamente. advogar. E às vezes ele vai fazer um concurso de juiz, vai ganhar uma grana violenta e E não vai ser vai ter o infeliz. sucesso que ele tem hoje. Porque ele É, tá fazendo algo que ele exatamente. ama, né? Exatamente. Ai, amor, obrigada. Eu amei que você topou Imagina, Carol. participar. Você é muito querida. Obrigada, Carol. Eu também adoro conversar com você. Eu sou E fã do gostei seu do convite. trabalho. E não é porque você é minha médica, não, mas eu sou fã do seu trabalho. Você é muito responsável. Você faz o que você sabe até onde você pode ir. E eu acho isso fantástico, porque hoje em dia a gente vê pessoas fazendo porque o paciente quer e porque entra dinheiro, enfim. E você é uma pessoa. E eu falo para todo mundo quando me pergunta, Carola, com quem você faz procedimento estético de rosto? Faço com a doutora Mariângela, da Clínica Bela Vitê, por causa disso, 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 disso. Porque você é uma pessoa, Obrigada. você é uma médica responsável. Então, eu sou muito fã do seu trabalho e vou indicar Obrigada. sempre. Obrigada, Carola. Obrigada pelo convite. Quando você me convidou, eu falei assim, gente, mas eu sou empreendedora. Porque às vezes a gente ouve tanto essa palavra, já fui em palestras, e às vezes a gente não se vê, né? Aí eu parei para pensar, falei, acho que sim, né? Revi toda Sim, essa minha trajetória. Então, é, achei super legal o convite, viu, Carola? que E bom, estou fico aberta feliz. para as dúvidas também. Se alguém depois quiser me perguntar alguma coisa, pode mandar. Segue também a minha página, tem a página da clínica, Clínica Bela Vitê, e tem a Mariângela Dermato. Então, pode mandar depois perguntinhas se precisar.
Eba! Ó, um beijo. Fica com Beijo. Deus. Deus Obrigada. proteja você, Logo a sua gente se vê, família. viu? E logo, se Deus quiser, a gente tá, ó, você tá me furando a cabeça. Eu tirei uma férias forçada das agulhadas, Agora eu não vou nem precisar mandar WhatsApp pra te buscar. Não né? posso mandar WhatsApp. Falar, Carola, tá sumida. Cadê você? Cadê, Carola? Né? Ó, um beijo. Uma pausa. Fica com Deus. Dá uma Obrigada. pausa. Fica com Beijo Deus. pra Um vocês beijo, amor. também. Até. Tchau. Até. Tchau.